Agora também vamos continuar nessa área econômica, porque nós estamos recebendo aqui para conversar conosco o secretário de Governo Digital do Governo Federal, Luiz Felipe Monteiro. Como é que vai, secretário? Tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Isabel? Tudo bem, Pedro? Muito boa noite, prazer estar com vocês, com os ouvintes. Boa noite, secretário. Explica pra gente, hein? Hoje teve novidades com o envio dessa nova medida provisória, né? Edição dessa nova medida provisória. O que vai mudar caso depois o Congresso Nacional dê o aval também para essa medida, que vale lembrar, a medida provisória sempre tem efeitos imediatos. A ideia é simplificar a vida do brasileiro, né? Queria que o senhor já começasse dando um exemplo prático para a gente, o que muda com essa edição. Exatamente. A medida provisória 983, que foi editada hoje, ela tem esse objetivo de simplificar as relações digitais do cidadão com o governo. Por exemplo, quando nós vamos hoje fazer o acesso aos nossos dados como de imposto de renda, nós precisamos, a maioria do cidadão brasileiro precisa se deslocar a uma agência da Receita Federal, porque essa informação ela precisa da confirmação de que se você é de fato autorizado a acessar aqueles dados em função do sigilo fiscal. A partir de agora, com os 3 tipos de assinaturas digitais que foram lançadas por SMP, o cidadão vai poder, pela internet, de maneira simples e ampla, acessar suas informações pessoais com segurança e protegendo esses dados que são regidos por sigilo. Agora é o seguinte, o que vai mudar na vida prática? Quais são os exemplos que o senhor pode trazer aqui para o ouvinte que está acompanhando agora a nossa programação? O que será desburocratizado com essa medida provisória? Quando você, cidadão, for a um órgão de governo, hoje, não mais presencialmente, mas num site ou num aplicativo na internet, você vai ter que se identificar, você vai ter que informar quem é você. Por meio desses novos mecanismos de assinatura, o governo vai saber com maior precisão quem é você e vai conseguir entregar mais informações e mais serviços. Um outro aspecto bem relevante da medida provisória é que ela simplifica a assinatura eletrônica de atos médicos. A telemedicina já é uma realidade no país, especialmente agora com a Covid-19. Os médicos precisam atender os seus pacientes de forma eletrônica, então nós recebemos consultas por telefone, por videoconferência, etc. Mas na hora de emitir um atestado médico, ou na hora de emitir uma prescrição, uma receita médica, esse profissional de saúde, ele ainda precisa do papel. E esse papel, à distância, com os problemas que nós estamos enfrentando de deslocamento e distanciamento, isso é bastante dificultado. A medida provisória facilita porque agora os médicos e os profissionais de saúde assinam digitalmente esses documentos, de maneira muito simples, e encaminham esses documentos eletrônicos, as receitas e os atestados médicos para o cidadão, seja por e-mail, seja por WhatsApp, ou da forma que os dois entenderem mais práticos. Vai simplificar a relação também dos médicos com seus pacientes. E nas relações assim com cartórios, por exemplo, né, que é o grande entrave da burocracia no país, há algum tipo de serviço que vai ser facilitado com essa medida provisória, secretário? Sem dúvida. As assinaturas criadas pela medida provisória 938, elas têm validade jurídica plena. Ou seja, se você assinar um documento digitalmente usando essas assinaturas, você não precisará ir a um cartório para fazer, por exemplo, reconhecimento de firma ou verificação de autenticidade. Ele já terá validade jurídica, seguramente vai ser aceito por todos os órgãos públicos ou para aqueles que você opor o documento. Venda de carro, tudo isso está incluído aí? Uma série de transações. Os 3 tipos de assinatura são assinatura simples, que é uma forma de autocadastro, ela vai ser utilizada para em torno de 50% dos serviços públicos que não exigem nenhuma informação protegida por sigilo, como marcar uma consulta, agendar uma perícia médica, coisas do gênero. A assinatura avançada, que já faz uma verificação biométrica ou uma checagem presencial do cidadão. Essa assinatura avançada já vai dar acesso a serviços muito mais
críticos do ponto de vista da segurança da informação. Então, como eu falei, acesso a informações de renda, transferência de bens móveis como veículos. Então, você vai poder vender um carro para um outro particular sem que os dois fiquem no cartório esperando a autenticação de firma, o reconhecimento notarial. E a assinatura qualificada, que exige um certificado digital, um dispositivo criptográfico, é um elemento mais seguro, que vai ser usado para as transações de extremo risco de informação ou de valor representativo, como, por exemplo, a transferência de um imóvel, então a venda de um apartamento ou outros atos previstos em lei. Então, os três níveis de assinatura, eles ampliam a forma de relacionamento do cidadão com o Estado por meio do canal digital. Sim. Nós estamos nesse processo de transformação digital acelerado e é fundamental ter esse recurso da assinatura para a utilização pelos brasileiros. Secretário, onde que a gente assina, então, para ter toda essa facilidade? Como é que é esse processo? O que as pessoas que estão ouvindo a gente vão ter que procurar? Qual é o local correto? Como, aí, usando um paralelo, reconhecer firma nesse início para depois não ter que reconhecer novamente, já que vai estar tudo digitalizado, hein? Todas as informações e o acesso ao sistema de assinaturas será feita pelo portal gov.br, que é um portal que reúne todas as informações de serviços digitais do governo federal. Então, convido aos ouvintes e a todo cidadão brasileiro que acesse gov.br, que lá crie a sua credencial, seja ela simples, avançada ou qualificada, e passe a fazer a assinatura dos seus documentos de forma muito mais ágil, muito mais digital. Tem que pagar? Tem custo? Varia de acordo com o grau aí da assinatura, secretário? Excelente pergunta, e essa é a grande vantagem, uma das grandes vantagens da medida lançada hoje. Ao contrário do processo qualificado, que é o processo mais seguro, onde há um custo e, portanto, existe uma parcela da população que não consegue acessar os certificados digitais, as assinaturas simples e avançadas, elas serão gratuitas para todo cidadão brasileiro e estão lá à disposição, independente de faixa etária, de classe social, de região geográfica, tudo digital na mão de todos. Quais são os elementos de segurança nesse processo todo, secretário? Como evitar casos de fraude, por exemplo, dessas assinaturas? A análise que nós estamos fazendo, Isabel, é uma análise de risco. Há informações e serviços públicos com um baixíssimo risco no aspecto de fraude ou vazamento de informação. Esses serviços serão acessados por meio da assinatura simples. Essa assinatura ela é criada como um autocadastro. O cidadão entra no portal gov.br, realiza um autocadastro, o governo faz algumas perguntas desafio, por exemplo, qual é o nome da sua mãe, quando você nasceu, em que estado você nasceu, você trabalhou na empresa X ou Y, e o cidadão ali qualifica uma conta simples. Com isso ele vai ter acesso a praticamente 50% dos serviços públicos. A conta avançada, ele já exige uma verificação presencial ou biométrica. Então, o cidadão que vai numa agência do INSS para solicitar um benefício, ele já recebe, como o servidor público do INSS faz uma checagem documental, ele já recebe ali um credenciamento de assinatura avançada. Uma outra alternativa é quando o cidadão, usando o aplicativo Meu Gov.br, que é um aplicativo que está lá disponível na página que eu citei, faz uma verificação facial. Então, por meio do celular, ele faz uma checagem, né? Tira uma foto da sua face, essa foto é verificada junto às bases de dados documentais que o governo possui, como da CNH, da carteira de motorista. Essa verificação gera uma similaridade de 99,9%, uma precisão de 99,9%, e assim verificado o cidadão vai poder acessar mais informações ainda mais importantes ou mais protegidas dentro da sua vida privada. Com a assinatura simples e a assinatura avançada, nós estamos abrangendo 91% dos serviços públicos federais. Então, abriu um espaço para acesso na maior parte, a imensa maioria dos serviços públicos federais. A assinatura qualificada, que obviamente é a mais segura e é também a mais restrita do ponto de vista de facilidade de uso,
ela continuará sendo usada, mas para os serviços, como eu falei, com maior grau de exposição ou com maior grau de segurança da informação. Então, basicamente, o que estamos fazendo é dando opções para o cidadão e para os órgãos de governo, sempre analisando qual é o nível de risco daquela transação em canal digital. Essa medida foi acelerada por causa da pandemia do coronavírus? Isso já estava no cronograma do governo, essa medida provisória, secretário? Foi, Pedro, porque nós temos uma situação excepcional. Ninguém gostaria de estar nesse momento, claro. Todo mundo foi surpreendido, mas neste momento onde nós estamos parcialmente reclusos, em algumas cidades, em alguns estados, até uma reclusão majoritariamente da população, nós precisamos dar acesso aos serviços por meio dos canais digitais. O canal digital, que antes ele era uma opção, eu poderia ir na agência da Receita Federal ou entrar no site da Receita Federal, agora ela é a única alternativa para a maior parte das pessoas. Então, nós precisamos ampliar o acesso a esses canais e nós, da Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, junto com todas as equipes dos vários órgãos públicos federais, colocamos numa velocidade máxima e empreendemos a transformação digital de diversos serviços nesse período da Covid. Secretário, 91%. A gente até parou para prestar atenção para ouvir direitinho se era 91%. Os 9% respondem ao quê, hein? O que não vai ser possível, que o senhor considera que seja bom até deixar de alerta também aqui para os nossos ouvintes? Importante esclarecer, 91% vão acessar os dois níveis, os primeiros níveis de assinatura, simples e avançada. Os 9% vão ter acesso, ou seja, os 9% dos serviços que eu citei continuarão com acesso a partir da assinatura qualificada, que é o certificado digital. Então, nenhum serviço vai ficar fora do canal digital e distante da população. Todos estarão à disposição, mas com diferentes requisitos em termos de segurança. A medida provisória foi assinada já hoje? Já entrou em vigor? Se a gente quiser vender o nosso carro hoje, podemos fazer já dessa forma digital, sem precisar ir a um cartório? A medida provisória foi assinada pelo presidente Bolsonaro, então ela tem validade imediata. Certo. Agora, o governo federal e o Poder Executivo Federal e também as agências da Anvisa e do Ministério da Saúde precisam regulamentar alguns detalhes técnicos para aplicação na saúde, para aplicação nos outros serviços públicos. Nós estamos com a previsão de, em poucas semanas, estarmos com os decretos já publicados e, na sequência, os órgãos públicos, nesse caso citados da transferência de veículos, o Denatran, precisa regulamentar para os Detrans estaduais. Então, há uma cadeia, a transferência de veículos não está disponível imediatamente, mas há uma cadeia de regulamentações técnicas que vão ser feitas aceleradamente, como eu falei, em função da pandemia, para que isso esteja na mão do cidadão o mais rápido possível. Você vê que tem até burocracia para desburocratizar, né? Para desburocratizar. Você viu? Exatamente, é complicado, né? Secretário, tem mais uma aí, Isabel? Eu queria só fazer uma análise aqui com o secretário e imagino que a reação dos cartórios, por exemplo, vai ser muito grande, né, secretário? Porque, de certo modo, vai ter ali uma perda de receita. De pouquinho em pouquinho, essas taxas também ajudam bastante, né, os cartórios a terem uma fonte de receita. Tem mecanismos para se compensar isso? É um outro lado que vocês também, enfim, colocaram nessa discussão? Como é que vai ser feito isso daqui para frente? Os cartórios são uma instituição essencial para a cidadania no país. Eles garantem processos descentralizados de verificação, conferência, bastante seguros e que nós confiamos nos cartórios como entidades que conseguem não apenas chegar na ponta do cidadão, mas auxiliar as políticas públicas do governo. Nesse sentido, acredito que os cartórios, dentro de um desafio de modernizar o país, que eles estão engajados junto conosco, serão muito menos uma autoridade verificadora de fatos e muito mais uma autoridade descentralizadora de políticas públicas, ou seja, eles vão poder prestar serviços públicos ao cidadão diretamente a partir das suas unidades descentralizadas. Então, há necessariamente, quando nós ampliamos a informatização dos serviços públicos, a gente consegue chegar em mais unidades de atendimento e os cartórios fazem parte dessa rede com muita força, como sempre tiveram.
Muito bem, nós conversamos aqui então com o secretário de Governo Digital, Luiz Felipe Monteiro, ao vivo na Rádio Bandeirantes, para tirar muitas dúvidas. Claro que outras vão surgir, o secretário possivelmente será convidado para novos esclarecimentos aqui à medida que as coisas forem avançando, porque é uma medida muito importante, é uma das maiores ações aí que a gente vê nessa tentativa do governo de desburocratizar, né, de facilitar a vida do cidadão. Secretário, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, secretário.